as pessoas aqui presentes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao último Symbiosc Talks deste ano. Para quem é novo nesse espaço, a Symbiosc é uma comunidade virtual de aprendizagem que foi criada para promover um ambiente de trocas e de aprendizagem entre lideranças de mais de 180 organizações da sociedade civil que participam atualmente. A gente tem um foco específico no desenvolvimento institucional, e aí com ofertas que vão desde trilhas, encontros de aprendizagem e trocas mesmo focada aí no desenvolvimento das organizações. Essa é uma iniciativa idealizada e realizada pela Pacto, Organizações Regenerativas, e pela Vamos, que é uma parceria entre a Fundação Lehman, o Instituto Humanize e República.org. E o encontro de hoje é Symbiosc Talks, que são encontros bimensais que a gente tem feito para inspirar a comunidade e discutir, junto com convidados, assuntos e temas que se relacionam aí aos desafios enfrentados pelas organizações da sociedade civil. Bom, eu sou Bia Mendes, Beatriz Mendes, mas podem me chamar de Bia. Eu sou sócia da Pacto e facilitadora aqui da comunidade Symbiosc. Antes da gente começar, eu quero deixar aqui alguns lembretes e pedidos. O primeiro é para que vocês se renomeiem com o nome de vocês e o nome da organização que vocês fazem parte. Para a gente é sempre muito valioso saber quem é que está aqui juntinho com a gente. Se possível, mantenham a câmera aberta ao longo do encontro, até para a gente saber quem está com a gente, quem não está, se está difícil, se está fácil, enfim. Para os casos em que isso não é possível, a gente entende, mas a gente sempre faz esse pedido. Utilizem o chat para mandar dúvidas e perguntas. Então, ao longo do encontro de hoje, a gente vai fazer um bate-papo com duas convidadas que eu vou apresentar já já. E as perguntas de vocês são mais do que bem-vindas. E, finalmente, o nosso encontro ele está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da Symbiosc. Então, nesse mesmo canal, vocês conseguem acessar as outras discussões, os outros encontros que a gente teve, que estão lá gratuitamente para todo mundo acessar. Eu quero aproveitar também essa oportunidade para informar que a gente ainda está recebendo as inscrições para o diagnóstico organizacional regenerativo. Então, há um mês, a gente lançou essa ferramenta, que é uma ferramenta que visa identificar aí, investigar com as equipes e numa reflexão também com as lideranças, como que as organizações estão em termos de maturidade institucional, né, e o que pode ser cuidado para impulsionar o desenvolvimento institucional em 2025. Essa jornada ela já começou e a gente ainda vai ter um último encontro na próxima terça-feira, no dia 11 de novembro. Então, para as organizações, mesmo as que ainda não fazem parte da Symbiosc, vocês podem solicitar aí uma sessão gratuita de mentoria para apoiar e para participar do diagnóstico organizacional regenerativo. Eu vou deixar aqui no chat o link para vocês, para quem quiser dar uma olhada, é super bacana, super interessante a ferramenta. Bom, no encontro de hoje, a gente vai tratar de um tema que ele é muito central quando o assunto é o desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil, né, que é a captação de recursos. A ideia é explorar de um modo muito específico a relação entre as organizações da sociedade civil e as organizações da filantropia. Para quem é novo nesse tema, de uma forma muito simples, as organizações da filantropia são instituições que buscam apoiar causas por meio de doações e de investimentos sociais. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse campo, como que a filantropia tem influenciado o campo social brasileiro e dialogar um pouco com os desafios e oportunidades emergentes aí que contribuam para o fortalecimento da captação de recursos nas organizações da sociedade civil. E para tratar de um assunto tão importante e tão central, a gente tem a honra de contar com duas convidadas especialistas, que é a Aline Odara e a Nina Valentini. A Aline Odara é cientista, pedagoga, pesquisadora de relações étnico-raciais, candomblessista, apaixonada pela cultura afro-brasileira e ativista pela luta de equidade racial.
É a idealizadora e diretora executiva do Fundo Aguibara, que é o primeiro fundo filantrópico de mulheres negras no Brasil, que tem como missão lutar por justiça econômica para as mulheres negras. A Aline também é vencedora do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo de 2023, uma das 100 mulheres inovadoras pela Época Negócios 2023, vencedora do Black Woman Give Back de 2023 dos Estados Unidos e finalista do Prêmio Inspiradoras Avon da UOL também de 2023. Seja muito bem-vinda, Aline, muito obrigada por topar estar com a gente, é uma honra ter você aqui. Obrigada, Bia. Bom dia, pessoal. Estou feliz de estar aqui porque falar de captação de recursos, que é algo que eu faço quase todos os dias da minha vida, numa perspectiva de mulher negra, para mim é sempre muito importante, assim, né? Não basta a gente só fazer o nosso trabalho e não refletir sobre o campo. E aí eu acho que essa é uma primeira dica, assim, para que as pessoas participem de conversas como essa, né? Que é muito importante conversas que instrumentalizem, né? No sentido de ferramentas mais práticas para captar, mas refletir sobre o campo também é uma prática importante e demonstra também o nosso aprofundamento sobre o nosso trabalho e sobre as questões sociais que estão inseridas dentro do campo. Obrigada, estou feliz de estar aqui. Perfeito. Obrigada, Aline. E também temos a honra de contar com a participação da Nina Valentini, que é empreendedora social, cofundadora do movimento Arredondar, focado em microdoações. A Nina é coprodutora do documentário Um Novo Capitalismo, premiada como empreendedora social de futuro pela Folha de São Paulo e no Desafio de Impacto Social do Google. É reconhecida pelo Prêmio Trip Transformadores e Forbes Under 30, cofundadora da União Amazônia Viva, que arrecadou 6 milhões para combater a Covid-19 na região. É conselheira da FGV Ventures, do Instituto Elo e Arredondar, e há mais de 20 anos está envolvida em projetos de impacto e atualmente trabalha com inovação social para famílias e organizações. Seja muito bem-vinda, Nina. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu estou super honrada e feliz de estar com a Aline, que eu sou uma grande fã da Aline, ela sabe disso. E acho que vai ser uma conversa muito produtiva. Obrigada pelo convite. Eu quem agradeço. Bom, para a gente começar, acho que como ponto de partida, queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês avaliam o papel que a filantropia tem desempenhado no Brasil hoje, assim, de um modo mais panorâmico? O que que vocês acham que tem funcionado bem e o que que ainda precisa ser aprimorado nesse campo? A Aline quer começar? Posso começar? Bom, eu tenho trabalhado bastante, né, com filantropias diversas nos últimos 5 anos. E eu acho que a gente tem ainda uma lógica de controle muito grande na filantropia. Ou seja, as doações ainda são muito carimbadas, elas são muito restritas e elas exigem que as organizações tenham um patamar de gestão e governança que eu não sinto nem que a gente cobra isso do setor privado, para ser sincera, na mesma medida. Então, é quase como se o recurso que foi destinado não é da organização. Ele precisa cumprir tantos critérios e requisitos que a gente acaba tendo uma lógica ainda muito restritiva nesse uso, né? O que eu vejo, assim, como uma coisa que me dá um pouco de tranquilidade, que eu acho que tem uma tendência de uma descentralização desse recurso, tanto dos grants internacionais como os nacionais, e há uma movimentação por melhores vínculos de confiança, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu venho assistindo nos últimos anos. A gente percebe que é mais comum entre famílias, institutos familiares e pessoas físicas, né, nesse aspecto do que empresas. Empresas ainda seguem uma lógica de controle muito grande em relação às doações, aos projetos. É quase como se as organizações fossem terceirizadas delas, né, nas áreas de ESG, enfim, e projetos, né?
Mas o que eu acho que tem realmente funcionado um lugar em que não é só a organização que tem que dar essa transparência, mas que ela também cobra do financiador e parceria de mais médio e longo prazo, tá? Então, olhando, eu acho que a gente tem um desafio grande nessa dinâmica de poder entre as organizações, né, com os seus financiadores, porque ainda é muito restritivo. Então, ainda é um recurso muito carimbado. As leis de incentivo trabalham assim também, então a gente acaba também tendo um pouco que, né, enfim, não é um recurso privado, lei de incentivo, não é uma doação, não é um grant, é uma destinação de impostos, é diferente, mas a gente tem um pouco essa cultura no Brasil de doar um recurso e não exatamente doar e dar autonomia para esse empreendedor criar o impacto que ele quer construir, né? Então, eu ainda acho que a filantropia no Brasil ela está atrasada nesse aspecto. Ela ainda tem muito a se desenvolver para criar relações mais próximas com os grantees, para de fato os financiadores conseguirem alcançar novos patamares aí de confiança e relacionamento que conduza ao impacto, mas que não seja tão restritivo como ele tem sido. Adoraria ouvir a Aline sobre isso, mas porque a gente nunca trocou exatamente sobre esse tema, então, mas é um pouco como eu. Gente, travou. Só para mim? Travou. Ah, aqui travou também. Acho que. Aqui também travou. Nina, se você conseguir checar a sua internet, agora voltou. Vocês me ouviram? A Só o gente ouviu. finalzinho Me que ouviram voltou. não, o finalzinho que eu passei para você, Aline. Então, não sei se você concorda que ainda é muito restrito e muito controlado. Sim, Os grants ainda são muito duros, né? concordo completamente, Nina. É importante entender a importância e o papel dos diferentes setores, né? Quando, assim, quando a gente pensa em transformação social, criação de oportunidades, reduzir desigualdade, é, que o setor privado ele tem um papel, né? E é mais importante do que eles avaliam, né? E do que eles e a forma com que eles continuam pensando o futuro, né? Que o setor privado continua é, agindo cotidianamente pensando as suas prioridades também, apontam para isso, né? De que ainda não entendeu a importância que tem pensando transformação social, pensando justiça climática. Mas há um papel para o setor privado. E aí vem o Estado também, né? E os governos, eles têm esse importantíssimo papel de, em diálogo com a sociedade, construir políticas públicas para redução dessas desigualdades. E aí tem a sociedade civil organizada, né, que está na ponta e está entendendo muito bem o que as mudanças que precisam ser feitas, então, e estão construindo isso, né? Estão o tempo todo buscando soluções, nas periferias para que a vida seja um pouco mais digna e com mais oportunidades, e criam soluções e tecnologias o tempo todo. E pressionam, né, o governo, e pressionam o setor privado, e pressionam a filantropia por mudanças, né? As mudanças, muitas vezes, elas não acontecem de forma espontânea, né? Alguém acorda com uma vontade de criar uma... Não é isso. É esse movimento social que a gente precisa entender o seu valor e o seu papel, que tem pressionado ao longo dos anos os outros setores. E tem a filantropia, né? E o terceiro setor, né? Assim, cada um com suas especificidades, né? O terceiro setor ali também fazendo um papel que passou, né, de uns anos para cá, fazer um papel de suprir algumas necessidades que deveriam ser políticas públicas, né? E não são. Mas que também há especificidades ali que eu acho que tem uma coisa assim que
é melhor desempenhada também pelo terceiro setor, tal, bem como a filantropia, né? Eu acho que filantropia para mim, o papel mais importante que a filantropia tem é entender, esse de entender que tem lugares que o Estado não tem, tem ações que não vão ser tomadas pelo Estado, né? Então, e quais são essas, né? Não tem como disputar com política pública, né? Quando a gente fala de política pública, a gente fala sobre estrutura, mudanças estruturais, e a gente precisa dessas mudanças. Eu acho que a filantropia precisa entender que esse não é o seu papel, né? Nesse nível. Mas tem coisas, por exemplo, financiar organizações e movimentos que fazem embate ao Estado. O Estado não vai financiar essas organizações, né? Na maior parte das vezes, o Estado é o maior violador de direitos dessas organizações. E aí entra a filantropia, por exemplo, cumprindo um papel essencial. E aí tem uma coisa que eu tenho provocado bastante o campo a pensar ultimamente, o quanto que é importante se investir em advocacy. O Agbara, a gente faz ações de fomento, né, programas que transferem renda para as mulheres que a gente atende, mas a gente também se preocupou de 2 anos para cá, a gente entendeu, na verdade, que sim, o que a gente faz e que é mais emergencial é importante e tem criado oportunidades reais para as mulheres. E estamos caminhando para conseguir entrelaçar ainda de um modo mais arrojado isso agora. Mas, se a gente não pensa em influenciar em políticas públicas, né, a gente não vai conseguir alcançar a mudança estrutural que a gente quer. Então, a provocação que eu tenho trazido para o campo é a filantropia, ela tem que ampliar o seu olhar para a incidência política e tem que entender também o poder que tem, entende, né? Mas tem que ter um compromisso maior a partir do seu lugar de influenciadora, de tomadora de decisão, com incidência política, né? Assim, para além do financiamento, como que as instituições filantrópicas fazem advocacy, né? Usam desse lugar de poder para incidir em políticas públicas realmente, efetivamente transformadoras. Fundação Tite Setúbal tem feito isso de forma brilhante, né? Aqui em São Paulo, conseguiu influenciar para a mudança da distribuição do orçamento da cidade pelo PIB, né? Então, regiões mais ricas, que antes recebiam mais investimentos, recebem menos para que regiões com menos infraestrutura, né, e mais pobres recebam mais. E aí a fundação teve um papel importante nesse advocacy. Veja bem, não é tomar o lugar de movimentos sociais, né? que, 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 que sabem como ninguém fazer um diagnóstico, né? E luta. Mas há oportunidades para que isso aconteça. Eu acho que a filantropia precisa começar a se posicionar em relação a isso. E super concordo com o que a Nina trouxe também, seria um ponto que eu teria levantado. O que tem funcionado bem? Gente, essa é uma pergunta muito difícil para mim. Dia 27 de novembro, a gente está lançando a nossa primeira pesquisa. A gente tem um núcleo de pesquisa no Agbara, pesquisa em memória da mulher negra, e a gente lança o primeiro diagnóstico sobre raça e filantropia no Brasil. E é muito desanimador, porque o Agbara tem sido uma organização muito bem sucedida, assim, reconheço que a gente faz um trabalho muito inovador e de excelência, mas eu tem outras organizações, muitas outras organizações fazendo um trabalho tão importante quanto o nosso e que não têm acesso a investimento. Eu estou no Sudeste. Eu tive a oportunidade de fazer esse movimento de sair de Campinas, de onde o Agbara surge, cruzar a Bandeirantes, me mudar para São Paulo, né?
esse percurso de 1 hora já fez, né, 1 hora e 20 minutos, já fez uma diferença enorme. Assim, a Guibara deu um salto depois que eu vim para São Paulo. Mas eu tive a oportunidade, esse acesso de estar aqui e me infiltrar nesses espaços também da filantropia, né? E outras organizações não têm, principalmente de outros lugares. O Agbara, enquanto uma instituição, um regranter, né, que é um fundo intermediário que capta com a filantropia e com o setor privado para transferir para iniciativas e organizações na ponta, a gente tem um compromisso profundo com a descentralização de recursos, principalmente para Norte e Nordeste. Então, é, é isso. Sei que muita coisa precisa mudar, principalmente né, pensando raça e gênero, porque quem conduz, né, quem está na ponta conduzindo essas organizações são mulheres, em sua maioria mulheres negras, porque mulheres têm uma perspectiva mais coletiva sobre a vida, né? É, enquanto esse indicador não mudar, né? 80% das organizações sobrevivem com menos de R$ 5.000 por mês. Enquanto isso não mudar, eu tenho muita dificuldade em reconhecer o que tem sido bem feito pela filantropia. A gente tem ótimos parceiros no Fundo Aguibara, mas a gente sabe que isso é uma exceção também. Né? Parceiros que estão começando a pensar em investimentos a longo prazo, na desburocratização do acesso aos recursos, num novo modo de prestar contas, né? Mas a gente sabe que isso é a exceção e não a regra. Obrigada, Aline, Nina. Acho que tem vários elementos aí para a gente ir se aprofundando ao longo dessa conversa. Quando vocês trazem essa perspectiva de que a filantropia aqui no Brasil ela está atrasada, acho que tem um desejo do lado de cá de, bom, atrasada em relação ao quê, né? Então, o que que vocês têm observado fora do Brasil, em termos de tendências e práticas emergentes na filantropia global, e como que essas tendências influenciam as oportunidades, enfim, o avanço do campo filantrópico aqui no Brasil? Assim, meio que vocês observam de longe e como que está rolando fora do Brasil tem influenciado a agenda aqui dentro ou não? Eu acho que eu vou puxar. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver um problema de internet, eu troco aqui, mas eu tentei ajustar uma Tá, melhor dá a para te ouvir situação. bem, sim. Tá bom. Eu acho que os grants internacionais, inclusive os que chegam no Brasil, estão tentando descentralizar. Eles fazem isso, em geral, com intermediários, né? Como o caso do Fundo Aquibara, e acho, não sei, a Aline vai saber dizer se eles têm chegado no Fundo Aquibara ou em outras organizações, mas organizações intermediárias do campo, né? E eu acho que o lugar da descentralização ela tem sido impulsionada por uma lógica de filantropia decolonial, que é o que para mim é um futuro da filantropia em muitos aspectos. Mas eu estava ontem num encontro de filantropia e estava conversando com um financiador, amigo, enfim, que lidera um instituto, e falei, como é que a gente vai fazer essa medida entre conseguir alcançar a ponta, mas ao mesmo tempo garantir o impacto que os financiadores estão buscando com essas iniciativas? Porque ainda tem uma dinâmica em que a mensuração de impacto é super difícil, ela é cara. Então, para mim, a nova fronteira Nina, tá Tá travando um travando para pouco. mim. Aqui também. Vamos ver se ela consegue mudar o servidor da internet. Vamos ver. Um minutinho, gente. Questões técnicas já acontecem. Vamos ver. Nina, você me ouve?
Bom, Aline, você quer seguir? E aí, quando ela voltar, ela retoma a fala dela? Sim. A gente está indo bastante para fora, né, do Brasil, Aguibara, tanto para fazer advocacy, né, incidência política, então a gente tem um fórum que é anual que chama Black Women Shaping Afrofutures, que é Mulheres Negras Moldando Afrofuturos, e acontece em Nova York anualmente. A gente fez um fórum agora, dia 22 de setembro, mas também para a captação de recursos. E aí é pensar que o campo internacional também não é um campo que é homogêneo, né? Então, há tendências que eu consigo identificar, mas as organizações elas adotam estratégias diversas, assim. Então, não tem segurança para falar sobre uma tendência mais massiva, assim, né? É, pensando em investimento social privado. Tem temáticas, né? Que é isso, assim, pensando temáticas eu consigo apontar. Pensando práticas, isso já é uma coisa mais heterogênea, mas pensando em temáticas que a filantropia internacional vem discutindo, primeiro justiça climática, né? Assim, investir em clima. É, E aí a gente vê que esse capital e essa filantropia internacional também ela pode ser um tanto volátil, assim, né? De repente estão investindo no sul global e aí entendem que agora é momento de investir no sudoeste asiático, sabe? Então, é isso, assim, né? Muda muito e de forma muito rápida. Agora, né? E aí, em relação à justiça climática ainda, a gente tem notado que está tendo um desinvestimento em outras questões, né? E essa mudança para investimento em clima, de uma forma um tanto descompromissada com a interseccionalidade, né? Entender quem são as pessoas mais afetadas, as regiões mais afetadas, quem vive nessas regiões afetadas pelas tragédias ambientais, né? Que em geral são pessoas racializadas e pessoas pobres, né? E mulheres. Então, acho que tem essa mudança para clima, mas a gente precisa fazer isso de forma mais qualificada também, né? Tem se falado muito em inteligência artificial. Aqui no Brasil a gente já vem sentindo isso também, mas estão direcionando investimentos para isso lá fora também. Eu tive uma reunião esses dias com uma pessoa que trabalha com filantropia no Vale do Silício, né? E que daí tem uma grande reserva de recursos que vem daí para a filantropia e que tem se falado muito em inteligência artificial. É, então, essas são as duas temáticas que eu noto que têm sido mais discutidas. Agora, pensando as práticas, né? Quais são as tendências em termos de práticas, é isso, é heterogêneo, né? O Agbar, ele tem investidores internacionais, a gente nota que tem processos, tal qual o Brasil, processos que são muito burocráticos, né? A gente tem que ficar lá escrevendo submissão de 50 páginas, que vai e volta, e aí a gente fica assim, quase um ano, né, nessa troca, a gente já entendeu que esse é o tempo né, regular das coisas e que a gente tem que se preparar para isso também. Então, quem está olhando para a captação internacional, né, se aqui no Brasil são relações a longo prazo, lá é um prazo ainda maior, né? Então, acho que esse um ponto importante para se organizar. É, e também tem e essa tendência, né, de se ter práticas mais decoloniais, ela tem surgido lá, dentro do campo da filantropia, né? Eu penso, eu enxergo. E aí,
né, galera preocupada em fazer investimentos a longo prazo, galera preocupada com as intersecções também, de forma mais aprofundada, com essas disparidades entre norte e sul global, né, que aqui no Brasil acontece, né, de forma invertida, né, entre sul, sudeste, norte e nordeste, a gente precisa começar a olhar para isso também. É, então é isso, assim, eu acho que tem essa tendência de ir desburocratizando, que eu acho que vem muito de lá, de entender que o campo, o terceiro setor, né, que é para onde é direcionado os investimentos, é, a galera, eu tenho percebido muito esse discurso, assim, né, de entender o terceiro setor enquanto uma parte importante da economia, né? E isso eu acho bem legal, assim, também de pensar, porque está gerando emprego. Aqui no Brasil saiu a pesquisa da Cital, que diz que o terceiro setor movimenta 6% do PIB, né? O valor que o terceiro setor movimenta. E é uma forma de abrir mais diálogo com o setor privado também, né? Trazer esses números, estamos empregando gente, estamos comprando serviço. Então, isso não chegou aqui, eu acho, de forma mais massiva. Eu acho que é importante a gente começar a olhar para isso, para trazer no nosso discurso também, que, olha, é business também. O que a gente faz é importante, né, nesse aspecto. Acho que é isso, gente. Vocês estão Obrigada, me ouvindo? Aline. Voltou, Nina. Voltei, Sim, mudei para o celular, estou mais segura aqui, então vamos tentar. Depois vocês tá avisam. bom. Ontem caiu Cortou a bem no energia do prédio. começo da sua fala, então se você quiser resgatar tudo, tá bom? Tá bom. Eu acho que tem uma. Eu concordo com muitas das coisas que a Aline está trazendo. Eu acho que tem uma dinâmica desafiadora, tanto fora do Brasil, mas que eu sinto que fora está mais forte essa conversa, muito impulsionada pela questão da filantropia decolonial, que é esse, esse equilíbrio entre organizações que têm um impacto relevante e que conseguem estabelecer vínculos de confiança, proximidade, uma relação mais horizontal com seus financiadores, porque a lógica de controle que a gente estava falando antes, ela é disfarçada, né? Ela vem num lugar. Eu acho que o impacto, às vezes, ele embala, a necessidade por impacto dos financiadores embala essa lógica de controle, de saber, eu quero que metrifiquem uma medida absurda. E a gente tem visto que a avaliação de impacto é uma coisa muito cara para as organizações. Então, é, elas são cobradas por isso, mas não necessariamente elas têm recurso para fazer, né? Custa tão caro quanto o projeto, muitas vezes, no Brasil, né? Então, avaliar o impacto, enfim, avaliação de impacto, mensuração mesmo, né? Não estou falando de acompanhamento de resultados, isso é uma outra coisa, né? Então, para mim, tem uma dinâmica fora do Brasil que isso já está sendo posto mais em prática, de aproximação com os grantees num outro lugar de centralização, né? Enfim, a gente tem alguns cases, né? Tem uma doadora que herdeira que pegou todo o recurso dela e escolheu um grupo de pessoas, vocês devem ter acompanhado, e ela destinou isso, as pessoas decidiram a destinação do recurso, ela não, enfim, acho que tem coisas acontecendo bem disruptivas dentro do campo que dizem respeito a um novo modelo de prática mesmo. Ao mesmo tempo, esse momento de emergência climática coloca a gente num desafio muito grande, que é essa guinada dos investimentos massivos para clima. Então, e obviamente, clima é um tema super, que envolve múltiplas causas, né? Não é só a questão ambiental, né? Então, tem algo aí para mim que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu acho que a filantropia pode ser um grande ator de junção dos setores, de reflexão, de articulação de uma mudança sistêmica na agenda de clima. Eu acho que esse deveria ser o papel da filantropia. Não é só sobre migrar todos os investimentos, mas é como fazer todo mundo seguir um caminho comum nessa agenda, né? Então, eu tenho
uma aposta um pouco nisso. Entrando numa coisa mais ferramental, que é, assim, acho que a Aline tratou bastante dessa dinâmica também, então acho que eu podia, só passando uma coisa mais ferramental mesmo, eu tenho uma aposta, assim, NFT é uma coisa que quase não chegou no Brasil e que está crescendo na filantropia, né, enfim, como ferramenta também de doação. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar bastante, desde que bem regulada, eu sou super pró-regulação de um jeito inteligente, porque ela é uma ferramenta que tem muitas questões, né? Mas eu acho que ela pode personalizar as relações com os doadores, pessoa física e com grandes doadores de um jeito inteligente, vai aumentar a produtividade das equipes. Então, tem várias coisas que estão acontecendo fora que eu acho que vão chegar em pouco tempo aqui e que dizem respeito a essa movimentação em torno das novas tecnologias, tá? Então, para mim, assim, tem algo que a gente vai viver de revolucionário com a chegada de inteligência artificial no dia a dia das organizações, em qualquer um dos campos, né? Aqui no Brasil a gente tem um gap, né? Então, enfim, por exemplo, tem um projeto Conexão Povos da Floresta que está fazendo com que a internet chegue em 5 mil povos que não têm internet rápida e que precisa chegar. Então, a gente está falando no Brasil ainda de uma infraestrutura que tem que ser criada. A gente não está falando só de software, a gente tem que falar de hardware, né? De estrutura mesmo para isso. Mas eu acho que isso vai ser equacionado em pouco tempo e a gente vai conseguir estar num outro patamar quando de acesso mesmo, né, de integração do rural e do urbano. Então, para mim, isso é um dos desafios, um dos temas que tem que estar no nosso radar nos próximos anos. Nina, você traz o conceito da filantropia decolonial. Você pode contar um pouco mais? Porque esse é um conceito que, de fato, ele tem ganhado maior relevância, principalmente quando a gente fala aí do sul global. Então, para quem não está tão familiarizado com essa discussão, assim, quais são os deslocamentos provocados por uma abordagem decolonial aí na prática filantrópica? E como que as organizações da sociedade civil, elas podem identificar essas instituições que têm essa abordagem menos centralizada, enfim, você pode trazer um pouquinho mais, acho que, dessa discussão para a gente? Claro. Assim, a filantropia decolonial, ela é um movimento, né, que está buscando realmente transformar a filantropia, né? Então, a ideia central é que a filantropia seja mais justa, mais equitativa, mais acessível e mais alinhada às necessidades das comunidades locais. Acho que ela vem muito de encontro com o que eu falei, como uma resposta também a essa lógica de controle e de distanciamento da filantropia da ponta, né? Do que acontece realmente nas comunidades. Então, o que está sendo discutido é assim, como os repasses são feitos, como é a transparência, por que que esses recursos não chegam nas comunidades ou chegam cheio de intermediários. Então, tem uma série de discussão em torno do como é realizada a filantropia hoje e o que deveria mudar, né, para que a gente tivesse um mundo mais justo e mais sustentável, alcançando quem de fato precisa de um jeito mais eficiente. Então, acho que é um pouco assim que ela tá sendo discutida nos últimos anos. Acho que a Aline pode trazer também bastante dessa pauta, ela sabe muito desse tema também. E na minha concepção, assim, como é que eu tenho visto? Eu acho que as principais financiadores, não por acaso ali no setor de Setúbal, os principais financiadores hoje nessa agenda são institutos familiares, pessoas físicas. É mais difícil um instituto empresarial assumir uma agenda como essa, porque é uma agenda mais progressista, mais inovadora e que está mais disposta a riscos. Eu acredito muito que a filantropia tem um papel e tem uma responsabilidade mesmo, na verdade, de olhar para essa doação como um recurso que pode arriscar mais quando você está doando. Não é sempre assim que funciona, mas a filantropia decolonial eu entendo que são os investidores que estão mais, enfim, olhando muito mais para uma dinâmica de risco mesmo, do tipo, olha, eu vou testar uma coisa nova, eu estou mais disposto a acertar com essa comunidade, aprender com ela, fazer junto no médio e longo prazo, do que o padrão que é a lógica de comando e controle que a gente vem vivendo nas últimas décadas. Então,
tem muitos financiadores que estão olhando para isso, né? Então, o Beja está olhando para isso, o Instituto Beja tem olhado para uma filantropia decolonial, é um tema que está nas conversas. É, acho que dá para citar a Ibirapitanga, que está fazendo um trabalho forte também nesse sentido. E você vê que são familiares, são de pessoas, né? Não por acaso. Fora quem faz doações, porque existem, né? É, Instituto Bem-TV também está olhando para isso. Então, assim, fora que tem gente, pessoas físicas, né, olhando para essa movimentação e reposicionando suas doações para chegar onde precisa de um outro jeito. Não é só sobre a doação, é sobre o como fazer junto, numa outra lógica, com maior horizontalidade entre o financiador e a organização apoiada, né, entre os empreendedores e as organizações. Então, para mim, tá bem nesse sentido. É, e tem uma coisa que a gente não trouxe aqui, mas eu queria trazer, que o que eu tenho visto é que os investidores também mudaram. Muitas vezes não é só o recurso que eles têm fornecido. Eles oferecem o recurso, mas eles também oferecem assessoria técnica, eles também abrem rede. É uma visão de policapital. Meu capital não é só o financeiro. Como é que eu coloco esse meu policapital à disposição dos meus grantees? De quem está na minha rede como organizações apoiadas. Então, acho que isso é uma mudança também, porque começou a perceber que os empreendedores não precisam só do recurso, eles precisam também de outros acessos, a gente precisa quebrar algumas barreiras. Então, essa é uma lógica que, para mim, também tem a ver com a movimentação e a provocação que a filantropia decolonial tem feito. Acho que é isso. Aline, você quer trazer algum comentário sobre esse Sim, aspecto? não, eu acho que a Nina trouxe, disse muito bem sobre quais são as práticas, né? É importante dizer que por que decolonial, né? É isso, né? O sistema colonial foi um sistema econômico, né? Datado, né? Teve início e teve fim. E aí tem a colonialidade, que é diferente do colonial, né? A colonialidade é a permanência de práticas de subalternidade, né? E aí, aqui no caso do Brasil, né? De pessoas racializadas, né? Negras e indígenas, essa mentalidade subalterna, né? E de superioridade também, né? Para o outro lado, né? De pessoas brancas. Então, essa relação mental, né, psicológica de subalternidade. É, eu prefiro falar sobre práticas que sejam mais democráticas do que de uma filantropia decolonial, porque a gente, e aí isso é muito fruto dessa pesquisa que a gente fez agora, né? Porque a gente entende que a filantropia, os recursos, né, o dinheiro da filantropia, se ele não vem de um acúmulo colonial, né, da exploração do trabalho de corpos negros, né, por famílias que enriqueceram, é, esses recursos ou vêm desse lugar ou vêm de um lugar de privilégio, né? De assim, não exploraram diretamente, mas também se nutriram da branquitude, né? Desses pactos dos privilégios, né? Da branquitude para construir as suas riquezas. Então, falar de decolonialidade dentro da filantropia, para mim, só seria possível se esses recursos fossem completamente disponibilizados para esses corpos que foram explorados. No mais, não pode ser decolonial. O que a gente pode falar são sobre práticas de democratização e acesso a esses recursos, que daí é tudo isso que a Nina traz, né, brilhantemente. Eu acho que fiquei bem contemplada também. Eu acho importante, eu acho que não é uma discussão só sobre conceito. Eu acho que a filantropia entender isso é entender o seu lugar também, sabe? É entender que eu posso chegar até aqui, eu não vou mudar, não vai a transformação não vai vir só
da filantropia, porque por vezes a filantropia também assume esse papel, né? Tipo, de salvador, né? Vamos decolonizar. Não. Assim, são muitos setores que têm que se articular para que isso aconteça. Há um papel muito importante para a filantropia, né? Como a Nina falou, na intersecção, né? Mediando as relações entre setor privado. Eu acho que isso é o ouro, né? Da filantropia. Mas acho que há que se ter atenção, assim, né? Na compreensão desse lugar para que porque as coisas só avançam e as práticas só mudam quando a gente entende o nosso lugar, né? O nosso papel. Eu acho que isso faz parte, esse processo reflexivo crítico, né? É o que vai ajustar as nossas práticas depois. E assim, tem vários aspectos que eu ainda quero conversar com vocês, mas tem um que aparece, acho que de modo também muito central na fala de vocês, que é o cultivo desses relacionamentos, né? Assim, então, que é muito importante cultivar essas relações, mas que também é muito desafiador, principalmente se a gente está falando de organizações da periferia, de organizações que não têm, de uma forma muito natural, acesso a essa rede de contatos, como manter essas relações. E aí, considerando toda essa sensibilidade que a simetria de dinheiro e de poder traz para essas relações. Que práticas de relacionamento, de engajamento com financiadores vocês recomendam para as OSCs, assim, que querem olhar para essas conexões, mas sem cair num lugar de dependência, sabe? Assim, o que que vocês recomendariam se vocês pudessem dar, sei lá, 5 dicas para quem está aqui ouvindo a gente e talvez não saiba nem por onde começar quando a gente fala da construção de relacionamento com financiadores? Bom, vou trazer alguns pontos. Essa é uma conversa que eu tenho tido muito com os empreendedores que eu conheço e trabalho. A primeira coisa é que eu acho que para os doadores, a gente tem uma sorte na filantropia, em geral, que é não precisar contar a história perfeita. Eu acho que tem uma lógica de que você pode ser mais vulnerável nos aprendizados, nos erros e nos acertos. E o que eu tenho visto dos filântropos com quem eu conheço, trabalho e acompanho minimamente, é que eles gostam de aprender com os desafios, né? É um jeito de aproximar realidades também, né? Quando a gente está falando de uma relação entre uma liderança na periferia e um filântropo. Então, tem algo rico aí que pode ser essa experiência de aprendizado, quando os dois estão à disposição. Então, não é convidar só a pessoa para doar, mas é convidar a pessoa para aprender junto com você sobre essa causa que você está se debruçando, né? Então, acho que essa é uma mudança importante de perspectiva, tá? Para as organizações. E nesse sentido, eu gosto de pensar no filântropo como um coautor dessa história, porque quando ele está investindo, ele está apostando numa história de transformação com o empreendedor. Então, como é que você faz com uma pessoa que é coautor? Você traz para perto, você convida para conhecer, você se aproxima, né? Acho que assim, essas são as duas coisas que eu traria. O que eu tenho visto muito é que as organizações em geral têm tentado se aproximar de várias formas diferentes, usando tecnologia ou não, fazendo encontros, convidando para fazer visitas, conhecendo as atuações em loco, né? E o que eu acho que é uma provocação é convite para convide para relações de longo prazo, esses doadores. Não para um projeto de um ano. Convide de largada para ser parceiro para 2, 3, 4 anos. Acho que isso é uma coisa que nós, como organizações do campo, temos que mudar. Sabe? Ao invés da gente sair falando que pode ser um apoio pontual, não, eu estou procurando para criar um relacionamento, para a gente poder construir isso junto, né? Então, acho que isso é uma provocação para as organizações. Vocês estão convidando para ser uma relação de médio e longo prazo, especialmente quando é um doador pessoa física ou um instituto familiar, que tem mais possibilidade de ser um recurso institucional do que empresas, e
sem dúvida, governos. Dá para a gente fazer uma relação que seja num outro patamar de prazo enfim, é, acho que é algo que nós, se a gente mudar como campo, de parar de ficar topando um recurso de um ano, muda muita coisa. Então, para mim também tem algo nesse sentido, do quanto a gente pede. Queria ouvir a Aline também sobre isso. Super concordo, Nina. É, entender esse lugar de que captação é construção de relacionamento. Isso é importante, isso é desafiador quando você vem, né? Quando você é uma pessoa de origem periférica, negra, quando você é uma mulher, é, isso é ainda mais desafiador, porque a confiança, geralmente a gente, é todo mundo, né? E a gente também, todo mundo constrói relações, todo mundo confia em pessoas que são similares a nós, né? A gente tem dificuldade em se abrir para pessoas que são muito diferentes da gente, né? Então, e aí foi um trabalho assim para mim. O Agbar é um sucesso, né? A gente já captou mais de 10 milhões de reais em recursos. E aí teve essa trajetória de hackear, né? Porque, pô, não sou, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui num evento, porque o Agbara surge na pandemia, e aí quando começam a flexibilizar, voltam os eventos presenciais, eu ainda estava em Campinas, eu não tinha nem roupa para estar nesses eventos, né? E aí, quando eu começo a frequentar, eu ficava imaginando, tá, mas como essas pessoas se vestem, né? É, e aí, na minha cabeça, eu tinha uma coisa assim: executivo, usa terno, usa blazer, calça social, e aí você vai entendendo que não é assim, né? E é uma coisa de ir observando, entender o que é inegociável para mim, né? Assim, ok, eu posso flexibilizar, mudei a minha forma de me comunicar, né? Eu venho do movimento social, então eu tenho falas ainda são combativas, mas que eram muito piores, assim, né? Hoje eu consigo entender também, né, um pouco mais madura, de que o movimento social por si só também não vai conseguir, né, dentro desse sistema, né, da forma com que a gente se organiza também não vai, então a gente precisa criar relações intersetoriais. E aí fui adequando, né, essa fala, as minhas perspectivas também, mas tem coisas que ainda são inegociáveis para mim. Para mim é uma dificuldade, por exemplo, porque principalmente no investimento social privado, né, as empresas, a filantropia tem isso também, mas acho que é ainda mais aprofundado, que é que é uma herança colonial da colônia portuguesa, de que tudo acontece para favorecimento pessoal. Então, as pessoas elas estão nos seus lugares, ocupam lugares de tomada de decisão, né? Dentro desses espaços, os investidores, e elas vão acabar favorecendo pessoas que são próximas a elas, que elas confiam, porque são mais parecidas com elas, ou então por alguma necessidade pessoal de se favorecer mesmo. Então, eu quero acessar aquele grupo, então vou fazer um investimento para aquele grupo. E aí você vê, né, aquela relação de amizade também que se forma a partir dali e tal. Então, herança é muito tóxica, né? E aí a isso eu não me curvo. Né? Eu estava, agora fui para Nova York, a gente fez nosso evento, teve a Semana do Clima, semana muitos eventos acontecendo, e aí eu encontrei com uma pessoa que ela representa uma grande, essa pessoa ela é diretora global de uma grande empresa e que tem um grande orçamento para a diversidade. E aí eu contando um pouco sobre o trabalho da Guibara, de repente ela é interrompida, uma outra pessoa chama e ela vira para mim e fala assim: Aline, isso daqui é só o começo. Eu quero saber quem você é, eu quero ficar sua amiga, para depois a gente falar sobre o seu trabalho.
E eu achei assim tão absurdo, mas ao mesmo tempo foi tão bom ouvir aquilo materializado, né? Porque é isso que acontece, mas não está evidente, né? E é isso, eu quero que o Agbara seja reconhecido pelo trabalho, pela excelência, pelos nossos números de impacto, pela qualidade do nosso impacto. Eu não quero que a gente receba investimento porque eu sou sua amiga, sabe? Então, eu acho que o campo precisa assumir também isso, essa herança colonial de favorecimento que acontece em todos os setores da sociedade e não vai ser diferente na filantropia e no setor de investimento social privado. É, eu acho importante, então. Gente, eu esqueci a pergunta. Nossa, gente, final do ano, tá só aquele meme. Acaba Fica logo, a tranquila. cabeça tá A gente pifando. estava falando sobre decolonialidade na filantropia. É, E aí mas você estava Em depois você relação comentando com os doadores. isso. Ah, em Ah, relação com os tá, doadores, isso tá. mesmo. As Isso. relações, as dicas, né, que você perguntou. É, enfim, não tem como. A gente tem que tensionar para que as coisas mudem, mas as regras ainda são as mesmas. E é isso que eu falo. A gente faz muita mentoria, agora a gente está rodando um programa de desenvolvimento institucional para organizações, né? É, as regras, elas ainda são as mesmas e a gente vai lutar contra elas, mas a gente ainda vai ter que jogar esse jogo, sabe? Então, primeiro, eu acho que é garantir um desenvolvimento institucional, né? Pensar em teoria da mudança, planejamento estratégico. Os investimentos são feitos, os doadores gostam de quem pensa a longo prazo, né? Ninguém quer doar para uma organização que vai acabar amanhã. Então, por mais que a gente não tenha a segurança, a gente tem que apontar para o longo prazo. A gente tem que, a gente não tem recursos, mas olha, a gente é aqui que a gente quer chegar. Então, eu acho que garantir uma estrutura robusta para a gente também não queimar cartucho, né? Não chegar para um investidor despreparado. Isso pode bloquear esse acesso para sempre. Então, primeiro é investir em desenvolvimento institucional, pensar o que é inegociável, o que dá para flexibilizar nessas relações, né? Tem gente que consegue se relacionar muito bem, assim, de forma íntima, né? Se for pensar as pessoas, organizações de origem periférica que captam grandes volumes no Brasil, as figuras que representam, elas têm conexão muito próxima com os industriários, né? E isso é mais fácil para homem também, tá, gente? Mulher tem dificuldade de acessar, né? Nem que a gente queira, né? Eu não quero, mas se eu quisesse também não ia ser fácil assim. Então, pensar o que é flexível, né? Essas formas de conexão. E eu acho que uma outra coisa que é isso, assim, eu acho um absurdo que tudo esteja concentrado em São Paulo, mas ainda está. Então, tem que ter uma rúbrica lá dentro da organização para conseguir vir uma vez por ano para São Paulo num grande evento, sei lá, Congresso GIF, o Beja mesmo está fazendo vários eventos legais agora, com investidores, enfim, tem que circular, as pessoas têm que te ver nesse espaço. Não tem recurso, que essa é a grande maioria, a realidade da maioria, vamos fazer uma vaquinha. Mas é isso, eu acho importante. Vamos participar de eventos online, como esse, né? Que a gente consegue se conectar. Então, é fazer um esforço de estar entre. Isso fez toda a diferença para a Guibara, circular nesses espaços. E olhar para investimento internacional, que é a nossa grande missão. A gente está passando por um processo de reposicionamento de marca, inclusive, para conseguir dialogar mais com o campo internacional da filantropia e do investimento social privado. E aí agora o nosso esforço é estar lá, né? Então a gente já tem uma rúbrica de viagem no nosso orçamento. E os 4 investidores internacionais que a gente tem vieram desse lugar, né? De estar fora, das pessoas me verem lá fora, fazendo falas e etc. E Aline, LinkedIn, para se comunicar, LinkedIn também com o povo de fora é super válido.
Aline, e cara de pau, né? Porque também tem uma coisa de meter as caras, assim, que eu falo, porque é muito difícil, né? Assim, não é trivial. Eu acho que essa coisa de ter vergonha, de acessar, de ir, não ajuda. Tem que lidar aí com o espelho, preparar o pitch de 30 segundos, saber o que vai falar, entrar nos ambientes. Então, tem uma preparação nesse lugar também, que é assim, bom, não você já tem. Agora, como é que você vai fazer para construir o sim? São outros 500, que às vezes um não vira um sim, depois de um tempo. Então, acho que tem uma... Aliás, esse é um ponto importante. Eu já vi muitas organizações desistirem de um doador porque ele falou não. E não dá para desistir, porque no médio prazo esse não pode virar um sim. Então, manter esse cara engajado, recebendo algum tipo de comunicação, por um tempo, eventualmente isso gera um sim, né? Então, acho que é um ponto relevante aí da conversa. Não sei se você já viveu isso, eu já vivi no Sim, Arredondar. acabamos de viver, inclusive. É, Não exatamente isso do não virar um sim, mas do que você pontuou antes, Nina, de insistir, né? De ser cara de pau. Teve uma pessoa que eu conheci de uma fundação internacional num congresso que eu fui fora, e aí nos aproximamos. Aí depois do congresso eu escrevi pedindo uma conversa. Ela falou: Olha, Aline, a gente não faz financiamento para Brasil. E aí eu insisti, e ela falou duas vezes. Aí eu falei: Não, a gente quer muito falar sobre o que a gente faz para você. Ela era brasileira, isso facilita muito, né? Vem só ouvir o que a gente faz. No fim, ela se encantou, mudou tudo lá dentro para conseguir alocar o investimento. A gente recebeu o sim a semana passada e o investimento para 2 anos, livre. Mas é isso, foi desse lugar da insistência também, entendendo o limite, né? Porque não podemos ser inconvenientes é, também. exatamente. Tem uma história também que agora você falou, lembrei, que um doador, eu fazia o ciclo de captação e aí eu tinha uma prática de prestação de contas, né? Então eu mandava um e-mail para todos os financiadores do Arredondar e falava, estou sugerindo uma reunião, se você quiser eu vou prestar contas e tal, e eu fiz esse ciclo várias vezes, mas a primeira vez que eu fui fazer, o conselho falou, nossa, mas será que o doador vai querer receber? Eu falei, gente, eu não posso só pedir o recurso, eu tenho que prestar contas e está à disposição desse financiador. E a primeira reunião que eu fui, acabou a reunião, ele falou, tá, e agora o que que você precisa? Eu falei, não, nada, eu vim só te prestar contas. Por que que eu acho? Às vezes as organizações vão só para pedir o recurso, tá acabando o grant, vamos repactuar. Não dá, entendeu? Tem que manter uma relação que está para além do pedido do recurso e da hora da renovação. Para mim, ela tem três pontos. É a hora da captação, a hora da prestação de contas e quando dá problema antes de dar o problema. Ter algum tipo de canal para falar, olha, vai ter uma mudança aqui de escopo, deu alguma alteração no projeto. E aí, eu nunca esqueço que eu fui nessa reunião 8 da manhã, quando foi 10 da noite, esse financiador me ligou, me mandou um e-mail enorme, falando muito bom, chamava. Ele falou: é a primeira organização que eu apoio, que vem me prestar contas e não me pede dinheiro. Então, por isso, eu vou abrir essa porta, ajudar nisso, naquilo. Ele se disponibilizou inteiramente a apoiar, porque ele achou que era uma transparência que ele não tinha. E eu fiquei um pouco surpresa, porque para mim aquilo era o padrão. Então, eu acho que tem algo sobre essa prestação de contas que a gente precisa. E quando eu falo prestação de contas, não era uma prestação de conta formal financeira. Eu fui lá contar para ele o que estava acontecendo, o que era bom, o que era difícil, o que tinha saído da rota, o que eu aprendi, o que eu errei. E fui super transparente na apresentação. Falei, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo. Então, eu acho que essa transparência também é um presente. Você podendo abrir mais informação é melhor para o financiador, né? Acho que esse tem um ponto aí também super importante. E Mas construir a um gente lugar. Muito legal, Nina. Eu acho que construir um lugar de. É isso, construir relações próximas, né? Vamos tomar um café, quero te atualizar sobre o que a gente tem feito, sabe? É, Gente, tem estratégia para tudo. Isso é o que eu consigo fazer, né? Tipo, vamos tomar um café, falar de Aguibara, falar do campo, das nossas perspectivas, etc. Tem gente que se aproxima de uma forma mais pessoal. Eu tenho muita dificuldade com isso, né?
mas é o jogo. Quem tem E talvez joga possa ser de o outras que tem. formas, né, Aline? O mundo online permite que você faça um call de 20 minutos aí com o financiador e conte o que está rolando em qualquer lugar do mundo, que é maravilhoso. Então, assim, Exatamente. Sim. aqui- Sensacional. Então tem isso, de manter essa aproximação, né? Eu acho que é importante. E se posicionar, assim, criar uma autoridade no assunto, né? Assim, então, se sua ONG trabalha com Amazônia, eu acho que é se tornar uma autoridade sobre o assunto, né? Tem que cavar espaços de publicar artigo, de palestra, né? Esse é o melhor que você tem para disponibilizar, para somar ali com conhecimento para outras pessoas. Eu tenho trabalhado muito assim agora também. Eu acho que. E aí o Agbara crescer também, porque daí é muita coisa, né? A gente captar, a gente fazer desenvolvimento institucional, a gente se preocupar com redes sociais, que é uma coisa que eu não imaginava nunca na minha vida que eu fosse precisar, e agora eu preciso, odeio, mas é necessário. A gente já não recebeu financiamento porque eu não tinha seguidor suficiente, tá, gente? Isso é real, já aconteceu. É, enfim, muita coisa para dar conta, né? Entendo os seus limites também, mas tenho me preocupado com essa de construir essa autoridade também. Prêmios, né? Se inscrever para prêmio, botar a galera para votar em vocês, isso tudo é importante. E tem um dilema aí, né? Acho que, primeiro, gente, obrigada. Tem muita coisa muito valiosa, assim, para a gente pensar juntos. E acho que quando vocês trazem a importância das organizações terem aí uma estrutura mínima para conseguir alavancar aí essa captação de recursos. Então, a Aline trouxe, por exemplo, teoria de mudança, planejamento estratégico, conseguir ter uma visão de longo prazo bem construída e um preparo, uma pesquisa sobre os financiadores do campo. Tudo isso é muito valioso, né? E aqui no Brasil, a gente tem poucas organizações que investem de fato no desenvolvimento institucional, né, na estrutura das organizações. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam esse desafio e principalmente como que as organizações elas podem se organizar, arrumar a casa, assim, para conseguir justamente ter essa estrutura mínima, considerando a escassez de recurso para investir na estrutura, assim, como que as organizações podem navegar, por esse dilema? até suspirei, mas é o seguinte, eu tenho uma aposta pessoal, posso estar equivocada, de que os maiores financiadores para investimento desenvolvimento institucional são familiares, pessoas físicas e crowdfunding. O arredondar, por exemplo, é um investimento institucional livre, né, para as organizações. Então, assim, Instituto ACP, a Aline colocou, tem feito desenvolvimento. Aliás, o ACP é 100% focado em institucional. Galo da Manhã. As fundações internacionais, elas têm práticas, vi que a Carol Bisorelli que é minha vizinha também, é, tem prática, sim, de desenvolvimento institucional, mas o que eu sinto é que a barreira para você acessar os internacionais é um pouco maior. Então, como tem uma diversidade de porte financeiro, eu tentaria primeiro os nacionais, né? Então, o que eu tenho percebido é que tem uma mudança dos financiadores no sentido de entender que o investimento institucional ajuda as organizações a dar um salto a médio prazo. Então, só que isso é uma visão mais arrojada, em geral, das filantropias familiares e dos grandes doadores pessoa física. E também, enfim, middle donors e tal. O que eu tenho me preocupado é que às vezes a organização ela quer abraçar o mundo com a captação e ela não tem um foco claro. Então, assim, o que é mais estratégico naquele momento da organização, com aquela equipe que ela tem? Então, esse tipo de mapeamento do passo a passo é bem importante, sabe? Eu vou focar primeiro em construir, sei lá, ter um grant
institucional brasileiro junto com uma estratégia de projeto. E depois eu sigo para incentivo internacional. Eu acho que falta um pouco uma visão de passo a passo. Recentemente tive uma organização que foi me mostrar o planejamento, tinha 11 frentes de atuação. Eu falei, gente, não dá, 11 frentes não dá, tem que, tipo, vamos organizar. Então, é um pouco essa conversa que eu acho que a gente precisa ter também quando a gente olha para os grants, né? Assim, como é que... porque senão fica... O excesso de foco gera um problema, né? Então, nessa linha, acho que é importante as microdoações, não só arredondamento, como assinatura, modelo de assinatura, e também nota fiscal paulista, o Elos, acho que o Rodrigo acabou de sair, mas o Elos tem um case de nota fiscal paulista, dão essa flexibilidade para as organizações, então acho que é uma, uma fonte de receita super importante, e eu tenho visto cada vez mais as organizações terem um braço de serviço, que bem cobrado também gera algum recurso para um desenvolvimento institucional que a médio prazo pode, enfim, fazer a organização escalar outras frentes, né? Como a frente internacional que exige um investimento maior, tá? Então, do meu lado, Bia, eu acho que são as dicas fundamentais. Ter muito claro uma estratégia, desenhar a partir das competências do teu time e a disponibilidade. Eu queria trazer um ponto sobre as plataformas, eu acho que elas ajudam muito a se aproximar do doador, mas a gente não pode esquecer, já que a gente está trazendo uma dimensão política para a conversa, de que elas também são curadores, né, desse conteúdo. Então, essa semana eu falei, gente, que coisa maluca. Eu fiz um post achando que ia ter, sei lá, 10 comentários. Na hora que eu postei, a Brenda, que está aqui, que trabalha comigo, olhou e falou, tira e posta num outro horário. E eu tive, tipo, 12 mil visualizações, 200 mensagens inbox de gente querendo fazer parte de conselho, né, de organização. Por que que eu estou contando isso? Porque se a Brenda não tivesse dado esse toque, provavelmente não teria tido esse engajamento, porque não é uma coisa que eu domino, mas tem uma curadoria e um jeito que o próprio LinkedIn faz que eu não domino. Então, para mim, tem algo que a gente esquece que essa curadoria existe, que a plataforma não é só a plataforma que você posta lá, né? Então, acho que a gente precisa sempre lembrar que isso é uma competência a médio e longo prazo que as organizações precisam ter, né? Fazer já, engajar em mídia social, etc., mas também construir essa base. E nesse sentido, nós não falamos nada aqui hoje sobre conselhos. E pela minha experiência, o conselho faz muita diferença. Montar conselhos que tenham capacidade de abrir porta e que façam com que a gente possa ter um conselho diverso e diverso. Não só diversidade de pessoas, como diversidade de competências que esteja a serviço dessa causa, ajuda muito na questão do acesso. Então, eu realmente tenho olhado muito para a governança das organizações, porque às vezes a governança não ajuda a organização a alcançar esse patamar. Então, a primeira pergunta que eu faço quando eu estou olhando para um processo de captação de recursos é como está a sua governança. É normal que o processo seja esse, para saber, eles fazem o que? Eles abrem porta? Eles te ajudam nas negociações? Eles têm competência só técnica? E só técnica, não tem nenhum problema, mas assim, então está faltando alguém que faça uma coisa mais estratégica política e relacional. Então, cada vez mais os conselhos estão sendo chamados para um lugar de protagonismo nesse lugar de acesso. E acho que isso é uma coisa importante das organizações terem no radar. Tá. Muito precisa, Nina. Concordo. Tem uma coisa que foi uma experiência positiva para a gente surge disso, que é um círculo de doadores individuais também. Quando você consegue alcançar um número expressivo de doadores, sei lá, 100 doadores, né? A Agbara na pandemia conseguiu 300 e isso cria muita legitimidade também, né, com o investidor. São 300 pessoas doando R$ 10 por mês, R$ 20 é pouco, né? Vai te ajudar ali para alguma ação, mas acho que o mais legal é a legitimidade que isso cria. Então, e até o campo internacional valoriza bastante isso também. E conselho também é isso. Traz credibilidade para além de abrir portas. Acho que eu vou me até a isso, porque já são 10h20, senão não vai dar tempo de trocar. Ao longo da conversa, acho que a gente também passou por um tema aí que é o uso da tecnologia, né? Você falou no começo, Aline, que esse é um dos temas emergentes,
as organizações se manterem atentas. Agora, no final, a Nina trouxe o quanto é importante as organizações saberem usar o algoritmo, né? Seja de Instagram, de LinkedIn. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre esse uso das novas tecnologias, né? Da inteligência artificial. Como que as OSCs podem se apropriar dessas tecnologias para impulsionar a sua captação de recursos? Então, um exemplo que eu tenho visto, que a gente tem explorado na Pacto, é transformar grandes relatórios em podcasts suaves, né? Utilizando inteligência artificial. A gente tem também algumas ferramentas que ajudam na construção desse storytelling. Queria ouvir um pouco de vocês, assim, para onde vocês acham que que as organizações têm que colocar energia quando a gente fala do uso de novas tecnologias? E também se existem aspectos de cuidado, de ponto de atenção nesse uso aí responsável da inteligência artificial e das tecnologias. Aline, quer começar? Pode ser. Gente, eu sou tão receosa com inteligência artificial. Eu acho que a gente está perdendo a nossa habilidade humana mais preciosa, que é a nossa criatividade e a nossa imaginação. E o Aguibara é imaginação, né? É fruto de imaginação ancestral, né? De um exercício agora nós de imaginação radical, né? Fizemos nosso segundo jantar de gala agora, antes de ontem. Isso é tudo fruto de uma imaginação muito radical, pensando, né? A nossa origem. A gente usa no Aguibara, eu acho que é importante para a sistematização de processos, basicamente. Agora, eu tenho horror a texto com cara de chat GPT, sabe? É, é, ideias, né, muito pasteurizadas assim, que vem de chat GPT também. É claro que não é só chat GPT, mas é que é o que tem sido mais acessível para as organizações que estão na ponta, né? Esse tipo de inteligência. Mas acho que é isso, sistematização de processos, a gente pensa também plataformas de microlearning para ampliar o nosso impacto. Isso é feito com inteligência artificial. É claro que não é um impacto de primeiro nível, assim, né? De um nível mais próximo, mas pode ser um primeiro contato de uma pessoa com determinado assunto e pode ser muito importante. Mas eu acho que a gente tem que voltar a valorizar mais a nossa inteligência natural, humana, né? Que se inspira em coisas naturais também. Eu acho que vai tudo ser tão pasteurizado daqui para frente que o destaque vai ser para quem ainda está pensando coisas com a nossa imaginação natural e humana. Bom, eu vou trazer aqui, eu tenho uma preocupação muito grande, Aline, com a questão democrática, enfim, tudo que envolve inteligência artificial, concordo com você, tá? Mas eu queria trazer um vislumbre de que eu acho também que a gente ainda está numa fase de decidir como essa tecnologia vai interferir, né, na nossa vida. Ela entra, ela vai entrar e vai causar muitas questões e danos, mas eu também acho que ela traz um campo de possibilidades. Então, minha aposta, assim, eu tenho usado bastante inteligência artificial ainda numa lógica de ferramenta, né? Assim, resumo de reunião, enfim, toda essa parte de processamento, enfim, de informação interna, algumas coisas que eu sinto que está ajudando muito, e tem uma preocupação grande dessa aplicação, mas eu acho que ela vai ajudar a gente a se comunicar melhor com o perfil de doador diferente, né, que a gente não está acostumado. Acho que ela tem uma potência nessa possibilidade de construção de narrativa e de dar sugestões e de, enfim, ir para um caminho aí novo de como viabilizar com um custo não muito alto. Então, acho que tem uma questão aí, sim, de investimento que ela vai facilitar para as organizações. Mas a gente já tem uma LGPD aí que regula um pouco os nossos dados, então acho que tem uma coisa de um certo lugar que a gente precisa olhar com mais calma
que é essa regularização da inteligência artificial. Por que eu estou falando isso? Eu li um livro que mexeu muito comigo, chama A Nova Onda, A Próxima Onda, Inteligência Artificial, Poder, e não lembro o terceiro, mas enfim. É um livro sensacional que faz essa correlação entre inteligência artificial e biologia sintética. Ele fala bastante de democracia, enfim, de alguns temas que são bem importantes. O que eu sinto é que não vai ter como frear. Então, o que a gente tem que fazer é regular rápido e a gente tem que saber aproveitar o que é bom dela. Então, tem muita ferramenta boa para análise de dado que pode ajudar na metrificação de resultado para os apoiadores. O Julius, por exemplo, é uma super base de inteligência artificial que a gente está vendo que está crescendo. Eu acho que a gente vai ganhar produtividade nesse aspecto. Então, acho que isso pode ser um super ganho, né? E acho que para mim tem esse olhar, assim, o que dá para a gente viabilizar com a inteligência artificial que ajuda a gente a crescer como organizações, enfim, empreendimentos, mas que não necessariamente tira a potência do nosso time, né, de criatividade, de desenvolvimento. Então, essa é um pouco a dinâmica que eu acho que a gente vai ter que começar a olhar com cuidado, né? O que a gente ganha e em detrimento, o que a gente está perdendo? A gente está perdendo, nós estamos deixando de contratar, porque tem toda uma questão do fim dos empregos, né, nisso também, que eu tenho sempre uma preocupação maior nesse lugar, mas eu tendo a achar que é uma onda que, regulada, vai trazer bastante benefício, desde que bem encaminhada. Esse livro, A Próxima Onda, ele dá um cenário muito pessimista, tá? Em vários aspectos, mas também tem um lugar de falar da regulação, e essa é a parte legal, de você entender por que a gente precisa regular com velocidade. Mas eu aposto que, para doadores, em relação com doadores, de desenvolvimento de possibilidades de comunicação, eu acho que a inteligência artificial vem para somar muito, né? Então, eu tenho uma aposta de que, a médio prazo, pouco tempo, né? 5 anos, a gente vai estar conversando aqui sobre possibilidades que antes a gente não tinha. Você vai fazer um vídeo hoje, é carésimo, gente. Tem muita organização pequena que não consegue fazer uma comunicação assertiva. Eventualmente, uma ferramenta dessa vai viabilizar algo que não dava para fazer antes. Então, para mim, está nesse lugar, sabe? Enfim, acho que só trazendo um exemplo, mas é um pouco por aí que eu tenho visto. Obrigada, Nina, Aline. Para quem está nos assistindo, antes da gente ir para a última pergunta, eu vou abrir aqui a enquete de avaliação do encontro. Agradeço se puderem responder super rapidinho antes da gente fechar. E para a gente concluir, acho que é uma conversa tão rica que se eu pudesse, eu passava o dia inteiro conversando com vocês e trocando. E a Nina já deu um pouco de spoiler, que é da gente olhar para o futuro, né? Pensar futuro. Qual que é a perspectiva de vocês sobre o futuro da filantropia aqui no Brasil? Assim, o que que vocês veem pela frente? Talvez num exercício rápido, considerando o nosso tempo, se vocês pudessem apostar em uma manchete que a gente vai ver aí sobre a relação entre OSCs e a filantropia em 10 anos, que manchete seria essa? Nossa, gente. Essa é difícil, né? Mas eu vou jogar uma ideia aqui. Eu acho que a manchete deveria ser assim: uma revolução discreta. Como a filantropia quebrou barreiras, se aproximou da transformação e virou um motor de transformação global, digamos assim, é uma coisa por aí. Para mim, está num lugar um pouco dessa articulação, sabe, Bia? O que eu acho que a filantropia cada vez mais tem que se colocar é a serviço de uma articulação entre setores, de fato disponibilizar recursos para quem está pressionando as políticas públicas para avançarem, de fato chegar em lugares onde não chega recurso. Então, tem algo para mim desse papel da filantropia como um articulador de campo para além dela e para além dos grantees, né? Como fazer? Eu aposto um pouco nesse lugar, que está num lugar mais ligado a usar o policapital desses financiadores para aproximar mundos, digamos assim. Então, eu vejo esse caminho como um caminho mais fértil, mas é bem idealista e otimista, que eu sou assim, mas enfim. Não sei se a gente chega lá dessa forma, mas é um pouco por aí.
Gente, eu estou muito numa perspectiva de. É isso, né? A gente também gosta de imaginar, e a gente faz muito isso no Aguibara, imaginar futuros mais radicais, né? Que rompam, né, com o que a gente tem hoje. Mas eu estou muito vivendo um dia de cada vez esses dias, porque, ai, muita coisa, né, gente? Hoje de manhã é isso, né? A gente já acorda com Trump sendo eleito, e aí os efeitos das mudanças climáticas aí. Tenho pensado cada vez mais como os recursos da filantropia vão ser alocados mais para gerenciar esse caos, sabe? Também, né? E pressão da filantropia também em cima dos governos para isso, conscientização do setor privado, que acho que é o principal agente, né, na questão climática, tem que ser o setor privado. Mas eu não consigo, eu não quero arriscar. Não, não tô, eu acho que ao dia também estou meio cansada, porque se eu for falar, não vai ser positivo. Eu queria deixar uma mensagem mais positiva, então me sinto muito contemplada pela Nina. Eu acho que é essa notícia que eu quero, a da Nina. Muito bom. Bom, meninas, muito, muito, muito obrigada pela generosidade aqui com a gente, pela partilha. Agradeço a todo mundo que está nos assistindo. Hoje a gente encerra aqui o encontro, mas acompanhe as redes sociais da Simbiosque, @simbiosque.comunidade, também no LinkedIn. E sigam o Fundo Aguibara, o Movimento Arredondar, acompanhe essas mulheres maravilhosas. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter outras oportunidades para aprender juntas. É isso, muito obrigada. Quem puder abrir o microfone para dar aquele tchau caloroso.